Uma das perguntas que mais nos fazem quando falamos nas nossas viagens a Marrocos é: mas Marrocos é seguro? Neste vídeo, vamos tentar esclarecer esta dúvida que parece ser impedimento para algumas pessoas em viajar de forma independente para Marrocos, por medo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros declara na sua página sobre Marrocos que desde 2014 o país reforçou medidas de segurança com patrulhamento nos centros urbanos. E, na prática, confirma-se, existe controle policial constante e em todo o lado. Os polícias abordam-nos muitas vezes e zelam sempre pela segurança dos viajantes e, por vezes, até demasiado. Não podemos pôr à beira da praia e eles dizem que é perigoso. Nós somos a Sara e o Nuno e juntos temos viajado na nossa carrinha transformada em mini autocaravana pela Europa, Turquia e Marrocos, onde já estivemos 5 vezes. Sempre nos sentimos seguros e bem-vindos. Seja no deserto, nas cidades, na costa ou nas montanhas do Atlas, nunca tivemos nenhum sentimento de insegurança. Contudo, é verdade, nós fomos roubados em Marrocos, mas vamos recuar um pouco para explicar melhor. Estamos em Marrocos, outra vez. Mas desta vez, acompanhados pelos nossos amigos Travel Inspired e Meio Cheio. Queríamos voltar a festejar o Ano Novo juntos, começando assim o ano em grande, numa road trip entre amigos por Marrocos. Após a travessia do Mediterrâneo, assentámos os pés na terra ao beber um suculento sumo de laranja espremido na hora e ao degustar umas saborosas azeitonas. Então agora vamos comprar umas azeitonas bem boas. Tem que ser, não é? Ai, tem que ser. Eu só não sei qual delas é que vamos escolher. E logo na primeira noite tivemos a sorte de assistir ao cortejo de uma festa local bem animada. Bem-vindos a Marrocos! A nossa rota iria nos levar a percorrer a costa atlântica e, embora já a tivéssemos feita no ano passado, agora seria ainda mais especial estando acompanhados. E estão prontas para a passagem de ano? Sim. Qual é o dia? Passagem de ano. Quando é que este vídeo vai ser editado? Daqui a vários meses. O próximo ano. Para a noite de passagem de ano, resolvemos ir a um parque de campismo para não sermos, mais uma vez, abordados pela polícia, que nos diria que seria mais seguro lá. 3, 2, 1, Esta manhã do primeiro dia do ano tinha tudo para correr bem. Rabanadas veganas, cafezinho e boas vibes. Contudo, o nosso Power Station desapareceu misteriosamente quando nossos vizinhos franceses que estavam num 4x4 também desapareceram. Falta-nos uma Power Station do valor mais ou menos de 200 euros e nós sabemos quem foi. Foi um casal de franceses que estava ao nosso lado, não podia ser mais ninguém, mas é incrível pensar que esta é a nossa 5ª vez em Marrocos e fomos roubados por franceses. Apesar deste ter sido o início do ano mais atribulado de sempre, resolvemos seguir e apenas nos focar nos bons momentos que passamos em Azilá, como o convívio e passeios pelas ruelas da cidade e o encontro com o músico Knawa. Depois de sairmos da Azilá, parámos brevemente em Casablanca, onde ficámos, mais uma vez, boquiabertos com a grandiosidade e a beleza da Mesquita Hassan II. É lindo, não é? É lindíssimo! É sempre fixe vir aqui.
A vantagem de uma road trip é podermos nos mover livremente pelo país consoante as nossas vontades. E se no início da viagem não estávamos propriamente a pensar voltar a visitar Marrakech, rapidamente alteramos os planos e acompanhamos os nossos amigos numa das cidades que mais nos tinha cativado. Mamma mia! Está excelente. Está toda a gente feliz. Vamos ser sinceros, Marrakech é muito turística, mas também é muito fascinante. Um dos momentos mais mágicos é ver a transformação da praça principal de dia para noite quando montam as bancas de comida. De repente, às 7 começa a reza e toda a praça fica silenciosa. E daqui a pouco vai recomeçar tudo outra vez. Ok, agora começa a música e nós vamos lá para baixo, meter-nos lá no meio da confusão. Nesta famosa praça Jemaa El Fna, para além de sumos, comida e souvenirs, existem também alguns esquemas para subtrair dinheiro a quem for mais distraído. Os visitantes terão de terem atenção a alguns pontos para não cair em nenhum destes esquemas ou regatear sempre qualquer compra ou serviço que façam, por exemplo, uma tatuagem à henna ou dançar com músicos, pois o preço que vos irão pedir se não for regateado será muito elevado. Não concordamos com o maltrato animal e, como tal, também não recomendamos contribuir para este esquema ou aceitar tirar fotos com macaquinhos ou a ver a dança dos serpentes. Consideramos Marrakech uma cidade segura, mas como qualquer outra cidade muito turística, poderá sempre haver pessoas que queiram enganar, por isso o nosso conselho é, se não tiverem interesse, recusem de forma simpática e preferencialmente em árabe com um lá shukran. Nós adoramos Marrakech e é sempre bom regressar. Opa, tudo isto é engraçado. Nós outra vez. Shukran. Welcome, nice shukran. Nice shukran, welcome. You are welcome. Maybe later. Yes. Oh, that's easy. Okay. Listen, drink 100. together. Drink food together. I have some octopus. And good quality and good price. Shukran. Okay. É assim, aqui é a praça a full power, não há hipótese. Já fomos prometidos bebidas grátis, tudo. É isso. Estamos agora a cerca de 30 km de Marrakech e estamos num deserto, que é o deserto Agafay. Nós não estávamos à espera de ver um deserto assim, desta forma, aqui tão perto de Marrakech. É espetacular, portanto fica uma dica, quem vier a Marrakech, a 30 km vem a este deserto para ter esta experiência. Os Travel Inspires seguiram para visitar uma cascata, que é as cascatas de Ozoud. Nós não fomos porque já lá estivemos e decidimos então continuar uma rota diferente durante alguns dias, até nos voltar a encontrar outra vez na costa. E connosco continuamos meio cheio e agora estamos aqui a desfrutar deste deserto espetacular. Uma das atividades pelo deserto de Agafay é andar de quad. Mas nós preferimos seguir para junto de uma albufeira em busca de tranquilidade. Contudo, em Marrocos, nunca estamos completamente sozinhos.
E não será raro as pessoas virem ter convosco para conversar, perguntar se precisamos de ajuda ou, pelo contrário, pedir uma ajuda ou tentar vender algo. Devemos nos lembrar de que estas pessoas estão a tentar ganhar a vida, muitas vezes para ajudar a família. Vimos um exemplo deste caso ao voltar para a costa com os meios cheios. Numa pequena vila pescatória que parece abandonada, existe uma comunidade que interage com os viajantes, propondo-lhes pãozinho fresco todos os dias. É bastante comum ver crianças a pedir dinheiro ou vender lembranças por todo o país e, embora seja importante ajudar famílias, achamos melhor ainda ajudar diretamente os adultos e deixar as crianças apenas serem crianças. Infelizmente, muitos pais pressionam os filhos a vender na rua e desta forma não podem frequentar a escola, que é gratuita e supostamente obrigatória entre os 6 e os 15 anos. Very much, yeah, can you make video? Kabir El Abdi, windsurf photography. Thank you very much, you have nice spot and photograph. Welcome to my place, it's windsurf, kitesurf, everything. Is my photography, I have my number, everything. Welcome to my place. And I make photography, video, everything is my job. Se vocês vierem a Mulei, vocês têm Mulei, que... Buzertun. Buzertun. Falem com o Kabir, ele tira boas fotos e é muito boa pessoa. Come to Mulei, very beautiful place, beautiful people. Oh, boom! Best place in Morocco. Melhor, Thank you, welcome next year. Huh? New Year, sir. Thank you, Jessica. Olha, mais um. Good people! Tchau! Goodbye! Goodbye. Ma salama! Salamat. Bye bye! Shukran! Que top! Fogo, que pessoas simpáticas, mano, a sério, altamente. O melhor sítio que tivemos até agora. Nesta viagem. Coração cheio. Já nos encontramos aqui com os Travel Inspire, agora está o grupo cheio. E vamos para uma aventura. Os meios cheios vão dentro deste espaço. Este espaço, Dentro da esta grande ciganita. Táxi ilegal. Olha, e Isto aqui não é nada Kidnap taxi. Não lá, preparem-se para ir numa zona bem caliente. Este é que é o verdadeiro kidnap taxi. E a Andreia e o Luís já tiveram uma experiência uma vez. Já. Olha, É, agora muito fixe. é melhor negociarmos primeiro o preço, não é? Sem dirhams. Sem dirham. Sim, Ah. sem direito. E vai aumentar. É que nós vamos dar boleia até ao centro de Essaouira porque tem sinais em todo lado a dizer que é proibido autocaravanas. Portanto, assim, eles deixam a carrinha deles aqui, ou a autocaravana aqui, e nós damos boleia na nossa. Então, malta. Perfeito, olha, viagem 5 estrelas. Ok, manda aí os dirhams. Essaouira, originalmente chamada Mogador, é uma cidade relaxada situada à beira-mar. Inscrita no Património Mundial da Unesco, a sua Medina é uma cidade fortificada do século XVIII. Bem mesmo como gaca. Cada tagine custa 2,30€. 2,30€ esta tagine, cada uma delas, 2,30€, espetacular. Fora da muralha da cidade, encontra-se o porto de pesca com os seus inúmeros barcos azuis e o seu mercado local. Aqui pode-se apreciar os pescadores a venderem o seu peixe, enquanto as gaivotas e os gatos esperam pelos restos. Com este vídeo, esperamos ter conseguido transmitir um pouco do que vivemos em Marrocos e do quanto seguro nos sentimos lá.
Mas querem saber qual o verdadeiro perigo se vierem a Marrocos? É terem vontade de lá voltar sempre. E é precisamente sobre isso que iremos falar no nosso próximo vídeo. O porquê de já termos vindo tantas vezes a este país, tão perto, mas tão diferente.